imaginam que a igreja, que os crentes de hoje, nos dias de hoje, são pessoas que precisam e que têm as mesmas características do Senhor. E sabe quando eu vejo isso na Bíblia? Quando a palavra do Senhor nos diz: e vós tendes a mente de Cristo. Aleluia. Só que nós estamos vivendo dias diferentes. Nós estamos vivendo dias que dentro da mesma igreja existem os perseguidos e os perseguidores. Existem aqueles que são perseguidos e aqueles que perseguem. Existem aqueles que trabalham para o avanço e aqueles que lutam para o retrocesso. E isso está chegando às narinas de Deus com um odor horrível. Dentro da igreja tem que ter perseguidos e não perseguidores. Dentro da igreja tem que ter quem lute pelo crescimento do reino e não pela desmaterialização da igreja. Policarpo lutou. E um dia a perseguição foi tão grande. Chegaram a ele e disseram: Policarpo, você precisa fugir. Ele disse: não, eu não vou fugir. Eu vou ficar. Eu vou lutar. Eu vou enfrentar. Só que a perseguição aumentou de uma forma muito grande. E Policarpo se viu obrigado a sair da cidade, a se esconder. Mas alguns cristãos foram presos quando eles invadiram a casa que Policarpo estava residindo e não o acharam. Eles levaram todos os cristãos que estavam ali. Afligiram alguns, maltrataram outros, mataram outros. E o texto diz que eles não estavam lá fora, eles estavam dentro. Sabe por que é que Policarpo foi perseguido? Sabe onde começou a perseguição de Policarpo? Dentro de Esmirna. Uma igreja boa, uma igreja firmada na palavra, mas que por um momento se deixou levar pelas artimanhas do diabo. E Policarpo foi perseguido dentro da própria igreja. O Senhor diz: eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Dentro de nós existem dois seres. Como é isso, pastor? Existe o material, o carnal e o espiritual.
aquele que você mais alimentar vai se sobressair. Se você ora, se você jejua, se você lê a Bíblia, estuda a palavra, medita nela, se você consagra e entrega realmente a sua vida ao Senhor, o espiritual vai estar forte e vai prevalecer sobre o carnal. Agora, se o que te alimenta é fofoca, é conversa, é disse-me-disse, as coisas que satisfazem a carne, o seu lado carnal vai estar mais forte. E quando o nosso lado carnal, ele está mais forte do que o nosso lado espiritual, de perseguidores nós passamos a ser perseguidos. De perseguidos nós passamos a ser perseguidores, melhor dizendo. Porque tudo o que é criado no mundo espiritual, por eu não ter visão do espiritual, eu quero combater pelo meu lado carnal. E é por isso que existe muitas picuinhas dentro de muitas igrejas. A carne, a aparência de cristão, de santo, de servo, de espiritual, engana. Esses dias eu preguei na igreja de Oizumi e eu disse: nós temos a facilidade, a tendência de acreditar mais na mentira do que na verdade. Porque existem mentiras que são tão bem faladas que parecem verdades. Existem pessoas com uma habilidade de mentir que até o diabo desacredita. Dessa habilidade. O diabo olha e diz: rapaz, essa mentira foi porque você ganhou de mim. E olha que eu sou o pai da minha... Vou passar coroa. Só que a mentira nunca prevalece. Um dia a máscara cai. Um dia a verdade aparece. Mas enquanto ela não aparece, você sofre. Mas ela vai aparecer. Encontraram Policarpo, porque alguns irmãos não suportaram a perseguição e falaram aonde ele estava. E quando os seus algozes chegaram lá, tem que ser muito santo, tem que ser muito crente. Nos dias de hoje, quando o camarada pisa no seu carro, tem crente, tem líder, tem irmão, tem irmã, tem obreiro, tem dirigentes de círculo de oração, líderes em geral, crentes, que a primeira reação é querer sentar a mão na orelha do cidadão. Não é assim? Não é verdade, irmão? O camarada pisa no seu carro e a primeira reação que você tem: eu não quero nunca mais olhar para a cara de fulano. Eu quero ver, se ele se converter, onde é que vocês vão parar.
que céu que vocês vão, porque só tem uma porta. E o engraçado e interessante é que toma ceia. Participa de uma reunião de comunhão sem ter comunhão. Mentira. Engano. Mas a reação de Policarpo foi outra. Ele sabia que eles estavam indo para prendê-lo, para levá-lo à morte. 83 anos de idade. Um ancião. E é por isso que eu sempre digo, nunca despreze os anciãos da igreja. Eles não têm o mesmo vigor que os jovens, mas eles têm a sabedoria que o jovem não tem. Quando são homens e mulheres de Deus, nos ensinam muita coisa. Sabe o que Policarpo fez? Preparou um jantar para os seus inimigos. Eles foram lá aqui hoje para matar ele, levar ele para matar, apresentá-lo diante do imperador, para que ele fosse morto. E ele preparou um jantar para todos os que estavam ali. Seus amigos e os inimigos. Depois que o jantar terminou, prenderam Policarpo e o levaram. Naquele mesmo ano, calculadamente, em uma só catacumba, uma só, foram colocados os restos mortais, simplesmente, de 174 mil cristãos. Num lugar só. Mas cada crente que morria, 10 nascia. Aleluia. Aleluia. Cada crente que tombava, sem negar a fé, 10, 100 se convertiam. Policarpo foi preso. O levaram diante do imperador e disseram: diga que ele é rei, que ele é Senhor. Reconheça ele como rei, como Senhor. Ele disse: não. Se curve diante dele, Policarpo. Você vai morrer. Ele disse: não tem problema não. Mas eu não vou negar. Negue Jesus Cristo, negue essa fé. E aí Policarpo disse: em 83 anos, Jesus nunca me fez nenhum mal. Por que eu agora haveria de dar as costas àquele que me salvou?
Mandaram acender o fogo em volta de Policarpo. Foram prender as mãos dele com prego. Ele disse: não, os seus pregos não vão me prender, porque eu já sou liberto. Com medo de que ele fugisse, amarraram ele com corda, com as mãos para trás, no Coliseu, lotado, aos olhos de todo mundo, cristãos e não cristãos. Amarraram Policarpo com as mãos para trás, acenderam a fogueira em sua volta, para matar o queimado, pastor Silvio. Mas crente pentecostal, que não nega a fé, que mesmo, como Jesus disse, mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, não é consumido pelo fogo. Milagrosamente, sabe o que aconteceu? As chamas não queimaram o corpo de Policarpo. Sabe por quê? Porque quando ele estava andando dentro do Coliseu, se dirigindo para o lugar onde iam fazer a fogueira, a história nos diz que ouviu-se uma voz do céu dizendo assim: Policarpo, não temas, eu sou contigo. Amando de Candará. É difícil. Qualquer um de nós teríamos negado a fé antes de entrar ali. Algumas pessoas ouviram e o Coliseu foi tomado de grande temor. Quando acenderam o fogo, e em volta dele criou-se como que um campo de proteção. O fogo não queimou Policarpo. Mas ele estava indo para a fogueira, adorando a Deus. A história não diz que hino ele cantou, mas quem sabe ele estava ali dizendo: levarei eu também minha cruz. Aleluia. Até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Glória a Deus. Levarei cruz, até por uma coroa trocar. Poderoso, aleluia. O fogo não queimou ele. Não mataram ele com o fogo. Sabe o que fizeram? Foram com uma espada nas suas costas. E todo algoz é covarde, porque não tem coragem de atacar pela frente e só abre
está de costa, está desprotegido, está sem defesa. Davi era homem de coragem. Quando ele foi enfrentar Golias, ele foi de frente. A pedra acertou na fronte, na testa dele, o único espaço que havia na sua armadura. Mas estes que te atacam e que me atacam são covardes, porque só atacam pelas costas. Feriram Policarpo pelas costas com uma espada, e o sangue que jorrou dele foi tanto que apagou a fogueira que fizeram para matá-lo. Quando acenderem a fogueira para tentar te matar, saiba de uma coisa: o Senhor está do nosso lado. Não, a chama não vai nos queimar. Policarpo foi morto, mas não negou a fé e deixou um legado a ser seguido por cada um de nós, um legado de fidelidade. Porque muitos nos dias de hoje estão deixando Jesus por pouca coisa. Qualquer coisa é motivo de deixar a igreja. Qualquer coisa é motivo de deixar Jesus. Seja fiel. O texto diz: nada temas das coisas que hás de padecer. O diabo vai lançar alguns de vós na prisão. A igreja foi perseguida e ela sofreu 10 perseguições distintas. É a primeira interpretação deste versículo. Tereis uma tribulação de 10 dias. E existem duas interpretações, duas linhas de raciocínio para este versículo. Primeiro, mostre-nos 10 perseguições que a igreja sofreu. Desde o reinado do imperador Nero até o imperador Diocleciano. 10. Perseguição que veio sobre Nero, perseguição que veio através de Dominiciano, perseguição que veio através de Trajano, através de Aurélio, através de Severo, através de Máximo, de Décio, de Valeriano, a perseguição que veio através de Aureliano e a perseguição que veio através de Diocleciano. E muitos cristãos foram mortos neste período. A outra interpretação que se tem para este versículo é uma perseguição que perdurou 10 anos. A igreja sofreu. Mas Jesus nunca disse que seria fácil. Eu não vejo Jesus prometendo facilidade para ninguém na Bíblia. O que foi que Jesus disse? No mundo tereis o quê? Mas nós queremos sempre bonança. Cada luta que vem contra a minha vida,
Cada perseguição que vem contra a minha vida, eu digo: Jesus, está aí mais uma oportunidade para eu crescer. As pessoas pensam que nós estamos morrendo. E eu nunca vi palmeira no deserto quebrar. O vento sopra, ela encurva, mas não quebra. Mas quando o vento passa, ela levanta maior do que quando se encurvou. Esse é o processo de crescimento da palmeira. Ela cresce no meio do vento. Durante o vento. Sabiam disso? O vento bate na palmeira, que hoje ela se encurva. E quando ela se encurva de um tamanho. Quando o vento passa, que ela levanta maior do que quando se encurvou. Sabe o que é isso? O vento, a tempestade, as provações não são para te matar. O Senhor disse: não temas. Elas te fazem crescer. Elas me fazem crescer. O Senhor disse: ser fiel até a morte. Parece loucura o Senhor dizer para você e para mim, dizer para a igreja naqueles dias: ser fiel até a morte. Entregue a sua vida. É que existem dificuldades que parece que vamos morrer. E há quem diga que nós não passamos e não sofremos perseguições. E eu digo a você: sofremos. Não como os nossos irmãos em outros países próximos daqui estão sofrendo. Que alguns chegam a ser mortos. Mas a igreja não deixa de ser perseguida. E nunca vai deixar, enquanto estivermos nesta terra.